como é a forma que você, de fato, enxerga o seu filho? Isso pode parecer uma pergunta óbvia, mas se a gente conseguir olhar de uma forma bem minuciosa, bem interna, bem criteriosa, nós vamos perceber que muitas vezes a forma como a gente enxerga os nossos filhos não condiz com as nossas palavras e as nossas atitudes. Porque muitas vezes nós vemos o nosso filho como uma pessoa incapaz, uma pessoa que precisa de ajuda, que não tem tanta habilidade. E quando o nosso filho se depara com um problema na escola, com alguma dificuldade com relação a alguma matéria, ou com alguma dificuldade em relação a algum tipo de esporte, imediatamente nós falamos para os nossos filhos: vai lá, filho, não desiste, é assim mesmo, você está melhorando, continua, não para, né? Só que, sem perceber, nós falamos uma coisa, nós nos comportamos de uma forma, mas nós pensamos de outra maneira. Internamente a gente pensa: poxa, meu filho, ele não nasceu para isso. Tá na cara, meu filho ele não tem habilidade nenhuma de futebol, olha como é que ele é ruim. Nossa, meu filho é muito ruim. Meu Deus do céu, meu filho, nossa, meu filho é tão fraquinho. Nossa, meu filho ele precisa de ajuda, eu não posso. Eu tenho que proteger o meu filho, porque olha só o que as pessoas fazem com ele. E isso é a nossa forma de enxergar o nosso filho na realidade, é a nossa expectativa com relação ao nosso filho. Então a gente precisa entender que as coisas elas só vão mudar de fato quando nós mudarmos primeiro, né? O nosso mundo, ele só muda quando a gente muda a nossa forma de enxergar. Então eu te pergunto, qual é o óculos que você tem usado para enxergar o seu filho? É um óculos de uma criança que é incapaz, que é uma criança que precisa de ajuda o tempo todo, que é uma criança que ela não nasceu com dom, que ela está atrasada, que ela tem dificuldade, enfim, é com esse óculos que você tem enxergado o seu filho? Então, se é com esse óculos, vai ser a forma como o seu filho vai agir, vai se comportar. E por mais que você fale palavras motivadoras, e por mais que você tente motivá-lo, encorajá-lo, que você às vezes até perceba uma pequena mudança, isso não vai acontecer de fato e de verdade, porque a expectativa interna que você tem com relação a ele não são essas, não são compatíveis. A forma, o que você espera, que você enxerga na realidade, não é compatível com a forma como você fala e às vezes até age. Então, a mudança, ela só vai acontecer realmente quando você decidir trocar os seus óculos, né? Porque se você tá usando uns óculos no formato de coração, tudo que você vai enxergar será no formato de coração. Agora, se você mudar o formato dos seus óculos, a forma como você enxerga o seu filho, a forma como você encara o seu filho, de fato, todas essas situações vão mudar. E isso tem uma teoria de um estudo que foi realizado que chama efeito Pigmalion, que é o seguinte: os professores eles tinham uma expectativa com relação aos alunos. Eles fizeram um teste, separaram lá uma quantidade de alunos e eles falaram: olha, 10% desses alunos aqui, eles são super inteligentes, eles são muito capazes, eles têm uma inteligência fora do comum. E a verdade é que esses alunos foram pegos de formas aleatórias, não tinham sido feita uma pesquisa mesmo para saber se eles tinham um potencial de QI mesmo elevadíssimo ou não. Mas os professores, quando começaram o ano letivo, eles tinham essa expectativa que essa porcentagem de alunos, que esses alunos específicos, eles tinham um potencial muito maior. Então, eles enxergavam esses alunos com esse potencial, eles enxergavam esses alunos de uma forma diferenciada com relação aos outros, né? Os outros não, eles sabiam que os outros eram comuns, que os outros eram normais, mas esses eram especificamente especiais, mais capazes. E a verdade é que não era assim, tava tudo misturado. Então, final das contas, eles observaram que o rendimento desses alunos, que os professores tiveram uma expectativa elevadíssima, né? Que eles tiveram informação que eram alunos capazes, eram bem mais esforçados, com um QI bem mais elevado, eles de fato terminaram o ano com esse resultado, né? Enquanto os outros não. E o que esse experimento nos provou? Que a expectativa que você tem com relação a alguma coisa é a que de fato vai se cumprir. Então, qual é a expectativa que você tem com relação ao seu filho? Você acredita realmente que o seu filho é capaz, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, o seu filho tem capacidade de conseguir, de se sobressair?
É isso que você precisa mudar. É a sua expectativa, é a sua forma de olhar para o seu filho, é a sua forma de olhar para a sua vida. Você realmente acredita que você pode viver uma vida incrível? Você realmente acredita que você, independente da vida que você levou, das condições que você teve, das estruturas familiares que você viveu, você acredita que realmente você merece viver uma vida feliz, uma vida incrível, uma vida realizada? Você tem isso como uma expectativa na sua vida? Se sim, é exatamente isso que vai acontecer. Se não, vai acontecer da forma como você enxerga. Então decida hoje mudar esses óculos que você tem usado para ver a sua vida, para ver as coisas que estão acontecendo na sua vida, porque quando você mudar a forma de enxergar, você vai conseguir mudar a realidade.